Bom dia, estamos começando na hora do café desta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Já estamos chegando no carnaval e estamos aqui no nosso processo de continuar formatando o nosso bate-papo no começo da manhã. Removemos alguns jornais, trocamos alguns, ajustamos, nacionalizamos ainda mais a cobertura e a amplitude dos veículos que têm aqui suas manchetes tratadas e referendadas. Também resolvemos manter apenas um comentário no final, tudo de forma a ajustar ele num horário mais compatível com também as demandas e as aspirações de você que faz parte, que é na realidade quem está ajudando a construir o Na Hora do Café. Há algumas notícias para começar o dia, sempre é bom. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo, voltado para crianças e jovens de 15 a 19 anos, vai até o dia 13 de março. Não deixe de fazer a vacina, não entre nessa conversa de que vacinas, as teorias da conspiração. Usar isso aqui porque ali esquenta, rapaz, pelo amor de Deus, isso aqui feito. O Ministério da Saúde acompanha 5 casos, ontem era 3, aumentou para 5, dos coronavírus no Brasil. Hoje são 5, mas nenhuma delas esteve em Wuhan, que é o epicentro da doença. A Justiça da Bahia determinou uma nova perícia necroscópica complementar seja realizada no corpo do ex-policial militar Adriano da Nóbrega, morto no dia 9 de fevereiro em Esplanada, no interior da Bahia. Começa a surgir algumas coisas muito interessantes envolvendo a morte do Adriano. Por exemplo, talvez você não saiba, mas o Jean Willis tem 2 irmãos na polícia. Um deles, da Polícia Militar da Bahia, um deles inclusive na corregedoria. Vai surgir coisa, é só fazerem uma investigação bem com bastante cuidado que puxa a capivara facinho isso aí. Estimativas do Centro de Inteligência e Economia do Turismo, da Secretaria de Turismo de São Paulo e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BH, apontam que os hotéis do interior e litoral de São Paulo devem registrar taxa de ocupação entre 75% e 95% de hospedagem durante o carnaval. Vamos dar a nossa passada pelos jornais do país. Vocês verão que houve a retirada de alguns, houve o acréscimo de outros, tudo dentro dessa proposta de realmente cobrirmos aqui nessa conversa inicial um mapa, um retrato do Brasil real. Correio do Povo: ação contra a pornografia infantil prende 43 pessoas em vários estados do país. Gazeta do Sul: como a integração está reduzindo a criminalidade. É um trabalho sociopreventivo lá na cidade. Jornal NH: Fevale inicia em março a construção do Hospital Universitário. Fevale é a faculdade do Vale lá. Notícias do dia, lá de Florianópolis: Estado busca reverter a decisão que impede a mudança do Detran. Mudança da área dele, que o Detran ficava numa área muito ruim em Florianópolis e agora o governo do estado está querendo transferir toda a estrutura para uma outra região e enfrenta problemas na justiça. Por falar nisso, muitas e muitas reclamações. Já vou tomar o primeiro cafezinho aqui da manhã. Esse café não é merchandising nem nada, é só porque as pessoas às vezes perguntam, é da Fazenda Dutra, certo? São os cafés especiais. E muitas reclamações quanto ao governo do Moisés. Tentei entrar em contato ontem com meus amigos que atuam no jornalismo em Santa Catarina e vou pegar respostas para falar e atender a Carlinha Mazan e outras pessoas
lá de Florianópolis, que interagem com a gente e que se mostram extremamente arrependidos de terem votado nessa alternativa de alguém que surfou na onda do Bolsonaro. Gazeta do Povo, Curitiba, Lula deve conversar com Alcolumbre nesta semana. Meu Deus do céu, sem comentários. Folha de Londrina, pais se mobilizam contra fim do intervalo para alunos em Ibiporã. Diário dos Campos, Ponta Grossa terá voos diários para Foz a partir de março. É uma nova empresa aérea, ela já existe e está ampliando, é a Voe Paz, linhas aéreas. Ela está ampliando a atuação no Paraná e em voos nesses aeroportos, nos chamados aeroportos regionais. Jornal do Comércio do Recife, desinformação e confusão marcam volta para casa no metrô do Recife. Teve um acidente estranho, assustador, causou pânico lá no Recife, quando dois trens se chocaram, lógico que de frente, né? E teve, sim, 62 feridos e a situação no total foi regularizada às 19 horas de ontem. O Fluminense de Niterói, 11 pontos de extração de água são interditados em São Gonçalo. As gambiarras, os gatos também furtavam, também tinha desvio de energia elétrica. O povo não é fácil não, rapaz. Tribuna do Norte de Natal, CESAP, que é a Secretaria Estadual de Saúde, inicia transferência de serviços e desativação do Hospital Rui Pereira. Correio da Paraíba, STJ mantém solto ex-governador Ricardo Coutinho e impõe cautelares. Manter esse tipo de bandido solto é fácil, é tudo que eles querem. O Liberal de Belém, belenenses sofrem com engarrafamentos após chuvas. A região de Itabuna, agora já na Bahia, Ministério Público da Bahia quer nova perícia no corpo de Adriano. Seria bom fazer uma perícia com a participação de gente que não fosse apenas da Bahia, do governo do PT, porque isso daria mais credibilidade, na minha opinião. Tribuna da Bahia, Bahia vai movimentar mais de 1 bi com o Carnaval. Cruzeiro do Sul, igrejas preparam retiros e festas para o Carnaval em Sorocaba. São alternativas que as pessoas vão encontrando. Quem não gosta de folia, quem não gosta do corre-corre e do esfrega-esfrega do Carnaval, pode ir para um retiro tranquilamente. A tribuna, né, lá de Santos prorroga concurso público por 1 ano e decide nomear professores. Correio Popular de Campinas, infestação de pulgas suspende aula em escola. Diário do Nordeste de Fortaleza, Estado pune indisciplina de policiais militares. PMs envolvidos em crimes militares serão punidos e tirados da folha de pagamento, diz o governo. Campo Grande News, polícia estima que quadrilha furtou mais de 1 milhão de fazendas do Mato Grosso do Sul. Detalhe, do Mato Grosso, em Dourados. Mas o detalhe é o seguinte, em 2 dias, chefe do grupo foi preso 2 vezes, mas liberado da prisão após pagar fiança de 21 mil. Claro, roubou mais de 1 milhão, pagar 21 mil não tem problema nenhum, né? O estado do Maranhão, PM define plano para garantir segurança no Carnaval no estado. Vamos ajustar aqui um pouquinho mais. Estado de Minas, reajuste para outras categorias desafia Zema. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou uma recomposição salarial para a PM. Então as outras categorias fatalmente vão querer o mesmo tratamento. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, abastecimento de água na Zona Leste deve ser regularizado nesta quarta. Também um outro jornal, Diário de Contagem, que é ali na Grande BH, CEMIG inicia cortes de 92 árvores em Contagem. Folha da Manhã de Passos,
Câmara de Passos veta homenagem a Marielle Franco em praça. Rapaz, esse povo, eles são incansáveis. Se esse povo tivesse o mesmo ânimo para trabalhar, não precisava trazer os japoneses dos quais o Alexandre Garcia conversou. Bastava o brasileiro ter o ânimo para trabalhar, que ele tem o ânimo para fazer porcaria. Estava resolvido. Diário de Uberlândia. Fiscalização nas rodovias que cortam Uberlândia começa na sexta-feira. É bem pertinho aqui de Brasília, né? Aquilo que eu sempre falo sobre o carnaval. Cirurgias eletivas serão suspensas em Uberaba até 2 de março. Sabe por quê? A medida tem caráter preventivo para garantir a disponibilidade de leitos em casos de urgência e emergência no município durante o período de carnaval. As cirurgias eletivas são aquelas que são pré-agendadas. É uma excrescência você fazer uma medida dessas, mas fazer o quê? Jornal da Cidade Online, um portal, um site que eu gosto muito. Jorge Bergoglio não é o primeiro impostor a ocupar o trono de Pedro, nem será o último. Isso, inclusive, é bíblico, né? Há algumas leituras que apontam para isso. Novo desenho federativo do país prevê estados com maior musculatura, é a manchete em destaque do Justiça em Foco, também aqui de Brasília. Uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo. O País de Montevidéu seguem emperradas as negociações entre a Frente Ampla e o governo eleito pela ocupação de cargos. Tem gente que com 15 anos lá já acha que o cargo é dele. O Mercúrio de Valparaíso, empresa argentina vende máscaras para a China. Os modelos dessa empresa argentina foram aprovados pelos controles sanitários lá chineses. Deutsche Welle, queixa contra TÜV Süd avança na Alemanha. A TÜV Süd é uma empresa de auditoria técnica e está sendo acusada de homicídio culposo, suborno e infração do dever de supervisão que levaram a um dos maiores acidentes industriais da história do Brasil, o acidente de Brumadinho. Essa TÜV Süd era uma das que dava áreas de irregularidade a todas as ilegalidades. Rádio França Internacional, inadmissível. Lisboa reage à proibição de Maduro a voos da TAP na Venezuela. Rapaz, a Venezuela é um caso sério, mas tem gente que acha que lá é um paraíso, vai para lá. Eu não vejo ninguém querendo ir para lá. Sputnik News, nem os venezuelanos que estão aqui na embaixada da Venezuela em Brasília querem ir para lá. Você vê como lá a coisa tá boa. Sputnik News, China já tem mais de 2.000 mortos pelo novo coronavírus. Lembrando que o Xi lá sabia do vírus desde janeiro. Lusa, eutanásia. Grupos do PSD avançam com iniciativa de referendo. Portugal quer discutir essa questão da eutanásia. Vamos seguindo aqui. Campari levará a sede legal da Itália para a Holanda. O Campari é mais ou menos é símbolo da Itália, como é a Fiat. Por sinal, a estratégia é levar a sede legal, mas a arrecadação tributária continua sendo na Itália. Isso já foi feito pela Fiat e é estudada pela Mediaset, que é a empresa de comunicação do Silvio Berlusconi. Financial Times, Donald Trump concede clemência a Milken e Blagojevich. O Trump concedeu 11 indultos e clemência, inclusive para democratas e republicanos, operadores financeiros, enfim. As pessoas lá, a exemplo do que acontece aqui no Brasil, as pessoas nos Estados Unidos não sabem como tratar com o Trump. O Trump enrola, amassa, enfim, detona eles de tudo que é jeito. La Vanguardia de Barcelona, centro-direita espanhola busca se reunificar para brecar o crescimento do Vox, que é de direita.
Com a medida, o PP, que é o Partido Popular, e os cidadãos, né, fazem ajustes regionais. A tentativa toda é evitar o crescimento e o fortalecimento do Vox. Seguimos aqui no nosso giro. Vocês viram que a gente deu uma agilizada. A ideia toda é fazer o programa dentro de um tempo que não seja tão longo, porque ontem chegou a 36, 37 minutos. E como eu gosto de conversar, isso acaba sendo muito fácil de ir ocupando tempo. Eu quero destacar, vocês observaram, pela leitura das manchetes de todos os veículos país afora, que esse mimimi lazarento que é alimentado pela mídia de Folha, Estadão em menor escala e o Globo em grande escala, é uma coisa concentrada no eixo Rio, São Paulo e Brasília. No entanto, há algo que me preocupa nisso, porque esses jornais também assinam o conteúdo. Um ou outro eu vi lá colocando bem lá embaixo alguma coisa referente ao quiprocó do presidente Bolsonaro com a questão da jornalista. Eu acho que a jornalista teria que aceitar o convite e fazer uma carreação lá com o Hans River lá na CPMI das fake news. Porque ficaria claro, frente a frente bota os dois. O que aconteceu? Ele tem uma boa linha de argumentação e ela tem uma linha de argumentação matreira. Então seria um bom embate, seria mais fácil de saber quem está mentindo mais ou quem está mentindo menos. Na verdade, esse episódio serviu mais uma vez para reiterar, para mostrar como essa mídia do eixo Rio-São Paulo, que é emissora de conteúdo, nada de braçada. E eu creio que é hora do governo federal dar uma potencializada e uma maior atenção no conteúdo da Agência Brasil. Já melhorou muito. Eu sei que as pessoas estão lutando para vencer antigos ranços, inclusive vencer as barreiras internas da própria militância funcional que tem lá dentro. Mas o governo precisa trabalhar na questão de fomentar o conteúdo. Por exemplo, massificar a divulgação das ações que o governo faz nos estados, nas obras naqueles estados. E fazer uma campanha junto aos jornais, tanto das maiores cidades como do interior, mostrando que há uma preocupação com a informação. Isso pode oferecer um contraponto nessa guerra e vencer a batalha das fake news. Folha de São Paulo, Globo, esses veículos maiores, eles são especialistas em fake news. A própria Polícia Federal já desmentiu aquela notícia que foi divulgada pela Mônica Bergamo. Tem certas figurinhas que quando a notícia surge com elas, você já sabe que é porcaria, que não tem tanta credibilidade assim. E o que aconteceu no caso com aquela notícia de que uma célula terrorista queria atacar os ministros do STF? É uma tentativa de disseminar o terror. Nada mais e nada além disso. Então, o papel da Agência Brasil, ela é, na minha opinião, de formatar uma alternativa, um contraponto para essa informação canalha que é disseminada pela Agência Estado, pelo UOL, pelo Globo, e que eles têm contratos porque é baratinho você assinar o conteúdo desses jornais. Mas para jornais do interior o baratinho é caro. E é nesse nicho que a Agência Brasil precisa trabalhar. Quem sabe deixar pronto um boletim de rádio diário dentro da Agência Brasil. Porque eu trabalhei em rádio do interior, em emissora de rádio do interior, eu sei a dificuldade que a pessoa enfrenta. Então, se eles fizessem um noticiário, redigissem já um boletim especial para as rádios, isso ajudaria muito, isso facilitaria muito, inclusive a comunicação do governo
com a comunidade, com a sociedade. Fica essa dica, não estou cobrando por essa consultoria, porque cada vez mais que eu olho esse roteiro que eu vou elaborando aqui para que a gente conversa juntos, é impressionante. O Brasil real não vive esta sem-vergonhice, esses ataques permanentes que a mídia do eixo Rio-São Paulo, centralizada em Brasília, faz questão de alimentar. Volto a usar aqui a expressão do meu amigo Carlos Vieira. O Brasil é muito mais do que o eixo Rio e São Paulo-Brasília. O Brasil é muito mais diverso, muito mais inteligente do que esse pessoal aqui pensa. Mas é hora sim da Agência Brasil entrar pesado, mostrando para os grandes jornais dos estados e também para os pequenos, para as rádios, para as emissoras de TV, para os sites, que ela, a Agência Brasil, gera conteúdo de qualidade e de confiabilidade. Volto a enfatizar, inclusive seguindo uma conversa com o meu amigo Ronaldo Nóbrega do site Justiça em Foco, inclusive mostrando o quanto o Estado está fazendo de obras nos estados e nem nos portais de assessoria de imprensa dos governos estaduais as obras são identificadas como sendo realizadas pelo governo federal. E exemplo muito recente disso foi a safadeza do Elber Ramalho, que quis pegar para si a retomada de obras que foi, na verdade, feita pelo governo federal através do ministro Tarcísio. Estamos chegando ao final do nosso Na Hora do Café, mais enxuto, mais ajustado e também para ficarmos cada dia mais juntos. Um bom dia para você e até amanhã.